Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre manutenção. Manutenção condicionada à inspeção. E o tema de hoje é a mobilidade para a manutenção. Inegavelmente, a mobilidade é hoje fator decisivo no sucesso de projeto de potencialização da manutenção e da gestão de ativo, pois ela proporciona rastreabilidade e produtividade nas rotinas do dia a dia de atividades relacionadas a inspeções e manutenções planejadas e também as não planejadas. Basicamente, agrupando essas atividades em 3 grupos de atividade. Primeiro, criação e administração de notas e ordens de manutenção. Segundo, acesso a procedimentos, instruções de trabalho, lições num ponto, desenhos e outros documentos daquele equipamento em questão, que o inspetor, o mantenedor está à frente dele. E terceiro, não menos importante, é a movimentação dos ativos físicos. É aquilo que a ISO 55000 vai nos cobrar dentro em breve. A movimentação daquele motor, ele saiu, veio para cá, foi para cá, voltou de novo do reparo. Isso são 3 fatores que a mobilidade tem que nos auxiliar. Ele tem que nos atender essas 3 demandas. Então, neste contexto, apresentamos agora o que entendemos ser condições mandatórias na especificação de uma solução de mobilidade para manutenção. 10 requisitos que julgamos ser essencial. O primeiro, a leitura de etiquetas, código de barra, QR Code, RFID, o geoposicionador para acesso das ordens de inspeção e manutenção a serem executadas. Essas ordens não podem ser acessadas como um e-paper, como uma ordem eletrônica aqui no papel. Não, ela tem que ser acessada no momento que o mantenedor, o inspetor estiver na frente do equipamento. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a rastreabilidade. Muitos dos problemas, muitas das dificuldades que nós temos na manutenção vêm da gestão do auto-engano. Lembra que nós falamos atrás em alguns vídeos? Alguém fez de conta que planejou, está fazendo de conta, está executando. Então a mobilidade tem a primeira missão de desmistificar isso aqui, eliminar a gestão do auto-engano. E para isso é necessário referências de etiquetas, de códigos que startam as operações do plano, daquela ordem que eu estou executando, no campo, quando eu estou de frente com o equipamento. 2. A abertura de notas e ordens somente no local de instalação último nível, no último nível da posição. Tem que obrigar o mantenedor a abrir os desvios, os registros lá naquele nível. E não no nível acima, lá no conjunto, não, na área, que é mais fácil. Então tem que ir para o coletor uma hierarquia lógica das instalações lógicas que ele tenha condição de escolher o último nível. 3. A consulta e edição de notas já abertas, ela tem que estar disponível, mesmo que a companhia, a empresa, a unidade não tenha conexão Wi-Fi tempo integral em todas as áreas. Elas precisam ser carregadas no dispositivo. Isso vai facilitar o quê? Que não seja uma via de mão única o uso da mobilidade, mas esse mantenedor, esse inspetor tem acesso a ver o histórico daquele equipamento que ele está inspecionando ou dando a manutenção. É necessário que ele tenha esse feedback, senão é uma via de mão única, é um monólogo, não tem jeito. Vai repetir coisa, vai ficar uma coisa, vai virar um e-paper, né? 4. O apontamento dos tempos e movimento do mantenedor durante a execução dessa ordem, ele tem que ser automático através da mobilidade. Não deve ser o mantenedor que liga o taxímetro, eu liguei o contador de tempo agora, não, desliguei porque agora tem desvio, não. Porque toda a manutenção, toda a operação da manutenção, ela está dividida em tempos complementares, que envolve o quê? Envolve deslocamento, preparação do local e alguns desvios que acontecem durante a execução. E o outro é o tempo de mão na ferramenta, mão na atribuição.
E isso pode muito bem e deve ser feito pela mobilidade, e não uma opção do mantenedor fazer isso. 5. A mobilidade deve disponibilizar recursos que possibilite a reinspeção pós-execução de uma nota ou ordem. Então o inspetor detectou uma anomalia, ela foi planejada, programada e foi executada. Então ele tem que permitir o recurso disponibilizar essa funcionalidade da reinspeção, ou seja, da avaliação da eficácia da manutenção. Ok? 6. A mobilidade deve permitir e gerar e finalizar ordens e notas no ato da detecção. Ou seja, isso vai facilitar o ver e agir. Eu sou um mantenedor, detectei um problema que não está em rota nem nada, não está na programação, eu vi um problema e eliminei o problema. Então eu tenho que registrar isso via mobilidade e ao mesmo tempo ele me permitir apontar os tempos que demandou, naturalmente, e fazer o encerramento daquela operação. Para que não tenhamos a menor possibilidade de ter controles paralelos ou um livrinho de capa preta onde eu anoto esses desvios. Não. Tudo tem que estar na ferramenta principal da companhia. E uma atividade muito importante que a ISO 55000 vai nos exigir, com maior frequência e naturalidade, a movimentação dos ativos. Ativos físicos. Esse motor saiu daqui, voltou para cá, andou para lá. Essa movimentação é um dos requisitos. E ele tem que acontecer de forma natural e intuitiva, durante o ciclo normal de manutenção. Ou seja, no momento que eu estou executando uma ordem, a minha mobilidade tem que perguntar, por favor, inspetor, mantenedor, identifique o ativo que está ali. Ele lê o código dele, na hora que ele descarrega, ele faz uma comparação com o seu sistema, Máximo, SAP, Mantec, não interessa, qualquer um que seja, para ver qual que estava instalado lá. Opa, aqui está instalado o 22, mas eu encontrei aqui na área o 32. Então gera um log, um relatório de log, para a engenharia de manutenção e o planejamento fazer os devidos acertos. Ou seja, nós não precisamos ter uma época do ano para fazer inventário dos nossos equipamentos. Que maravilha, hein? Tudo embarcado na solução de mobilidade. 8. Perigômetro. Falamos bastante nos vídeos passados sobre perigômetro. É aquele Salomão que corta nenenzinho no meio, que toma decisões para nós do que não precisa naquele momento ser executado, que não precisa subir para o backlog. Então a mobilidade, uma mobilidade inteligente, realmente com rastreabilidade, ela precisa ter uma solução que faça a definição racional e dê uma nota, um peso para os desvios encontrados, para as anomalias, para as notas que vão ser abertas. E para que isso aconteça, isso não pode ser na decisão única e exclusiva do inspetor. É de suma importância que o item 9 seja atendido. Árvore de falha. A árvore de falha, o perfil de catálogo para quem usa o SAP de cada equipamento tem que estar muito bem feitinho e estruturado de forma hierárquica. O FTA, a árvore de falha. Então essa informação é de suma importância, porque é ela que vai definir para nós o que? Exatamente, sintoma, parte do objeto, causa e intervenção. E a partir desse arranjo aqui ele consegue fazer a definição da criticidade, o que nós chamamos carinhosamente de perigômetro. Também a data fim desejado. Então o inspetor, alguém quando detecta uma nota, ele tem que olhar para ela, para aquela anomalia, a respectiva anomalia, e dizer, isso aqui 7 dias, não vai mais que 7. É a data fim desejada. São informações mandatórias, isso não é opcional no coletor, na mobilidade. Ela tem que ser condição mandatória. A árvore de falha e a data fim desejado para aquela anomalia. Porque senão é só uma anomalia que vai se perder no meio de tantas outras. Ok? E o 10º? O 10º é a cereja em cima do bolo. O layout. Ele tem que ser intuitivo, comandos simples, práticos, com uma linguagem que o mantenedor, o inspetor consiga usar. Uma mobilidade que tem um manual desse tamanho aqui explicando como que eu uso, sabe o que vai acontecer? Nada. Ninguém vai usar. Então crie comandos intuitivos, aceite na especificação quando for fazer,
Use essas 10 regras. Elas são muito importantes. Muito importante no sentido de você dar longevidade, porque senão vai ser um investimento que você vai fazer num relógio de ponto, que vão ser usados para ok, não ok, apontar as horinhas do jeitinho que você quer ver, eles vão apontar para você, se ela for totalmente aberta. Ela tem que ter regras específicas. E é isso, é a experiência que nós temos. E o tema mobilidade da manutenção, ele toma um valor de maior relevância, principalmente para você, que está fazendo investimentos ou pensando em fazer investimento em sensorização, vibração, temperatura e tantos outros quanto que a indústria 4.0 vai nos agraciar, né? Mas acredite uma coisa, 30% dos modos e mecanismos de falha seguirão sendo feitos offline. Não vai ter sensor para eles. E mesmo esses sensores, eles demandam um plano de inspeção e manutenção regular. Porque senão daqui a 3 anos, sabe o que vai acontecer? Estão tudo sucateados. Então acredite, a inspeção offline ela vai seguir em frente. Se você está investindo em sensorização com a intenção de diminuir seu quadro de inspeção, esquece, arruma outro argumento para viabilizar, que eles vão continuar ativos e operantes. Bom, falamos isso porque lemos isso em livros, em catálogo? Não. Desde a metade dos anos 90, 1995, final de 95, nós já usávamos mobilidade na manutenção. Alguns de vocês lembram desse rapazinho, desse coletor. Ninguém nem falava em celular, mas a Pred já usava mobilidade em seus projetos avançados de manutenção condicionada à inspeção. Provavelmente alguns de vocês ainda têm no museu. O Grupo Gerdau tem isso aqui, de vez em quando eu vejo, e eu fico muito feliz de ver que o conceito está ali da mobilidade. E isso vem nos acompanhando há muito tempo. Vocês podem olhar, talvez, na planta de vocês, algumas etiquetazinhas, na época ainda era de papel. E isso fez toda uma diferença e nos dá a condição de tomar decisão, dar orientação com muita convicção. Não percam esses 10 requisitos. São condições mandatórias. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Tendo dúvida, estamos à inteira disposição de vocês.